Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12. A lição de número 12 da nossa revista tem por tema a excelência da graça na teologia de Paulo. O nosso fundamento está baseado no livro dos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 20, que diz assim: Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 20. As nossas referências bíblicas estão na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, dos versículos 11 ao versículo de número 13, que diz assim: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as nossas referências bíblicas. Nós temos na lição de hoje, por objetivo específico, refletir sobre a natureza da mensagem do Evangelho de Jesus por Paulo. Temos também por objetivos específicos levar a classe a concluir que a verdadeira graça anunciada por Paulo, ela consiste no benefício da reconciliação do homem com Deus. Entender que, diferente de muitos favores imerecidos, a graça que Paulo anuncia é a que resulta na salvação do pecador, e mostrar que a graça de Deus ao homem não foi sem custo. A nossa introdução diz assim: a graça em Paulo tem força suficiente para livrar gregos, romanos, bárbaros e os demais povos. Glória a Deus. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a graça de Deus. A graça que nos foi ofertada, a graça que nos foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso fundamento, nós lemos que pela lei veio o apontamento do pecado e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos que ter em mente, irmãos, que a graça de Deus, ela encobre não o pecado. A graça de Deus nos lava do pecado, diferente da aliança antiga, que apenas a morte do animal, o sangue do animal oferecido como sacrifício, ele apenas encobria os nossos pecados. Agora, através da graça e do sangue de Cristo, nós somos lavados e libertos de todo o pecado. E nas nossas vestes não há mancha, porque todos os dias os que são salvos em Cristo Jesus lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas nós temos que ter em mente que a lei veio para apontar o pecado. Por quê? Porque antigamente, outrora, no princípio da criação, depois que o homem é criado, não havia nada que dissesse o que era pecado. Não havia um desígnio escrito a pergaminhos ou a qualquer outra orientação para o homem do que era pecado, de uma forma que o homem se aproveitava dessa situação. Se nós olharmos lá para Gênesis, capítulo de número 4,
nós sabemos que Caim mata seu irmão Abel. E isso gera uma certa liberdade ao ver de algumas pessoas. Um exemplo desses é Lameque, lá no capítulo 4 mesmo. Lameque era casado com 2 mulheres e num bate-papo com a sua família, ele estava se vangloriando que havia matado um jovem porque havia lhe ferido e uma criança porque havia lhe ofendido. Banalmente ele matou essas pessoas, estavam se gabando, porque ele olhou para Caim, e disse: se Deus perdoou Caim 7 vezes, ele vai perdoar a Lameque 70 vezes, porque não tinha nada que apontasse que era errado, por mais que ele soubesse que era errado. Nos capítulos subsequentes de Gênesis, nós vemos a degradação total da humanidade, de uma forma tão terrível que o pecado do homem estava subindo com odor às narinas de Deus, que ele teve que acabar com a humanidade antiga, através do quê? Do dilúvio, salvando apenas Noé e a sua família, porque eles viviam de uma forma desenfreada, porque não havia lei, não havia nada que falasse para eles apontando o seu erro. Nós vemos isso pós-dilúvio. Nós vemos que o homem se reúne mais uma vez, agora por um homem chamado Nimrod. Nimrod, que é o idealizador da Torre de Babel. Ele, juntando com o povo, eles resolveram construir uma torre para chegar até os céus. Mas Deus desce junto com o Espírito e confunde as línguas. Nós vemos que ali, subsequentemente, tem a chamada de Abraão. E a chamada de Abraão nos deixa ali também uma orientação que ainda não havia um apontamento para o pecado. Vemos que nas regiões de Sodoma e Gomorra, as pessoas viviam também de uma forma totalmente desordeira. Elas haviam se relacionando de formas que aos olhos de Deus era pecado, mas nada apontava o pecado delas. Foi então que lá com o nosso pai Moisés, o nosso homem que Deus deu a lei a ele, através dele foi escrita a lei, e agora a lei aponta o pecado do homem, e agora nós vemos tão grande pecadores que a humanidade é. Quão grande e horrendo é o pecado do homem aos olhos de Deus. Por isso foi necessário a lei, por isso foi necessário o apontamento da lei, mas a lei ela serviu como aio, como um direcionamento para a graça de Cristo, e é essa que nós estudaremos no dia de hoje. Fiz apenas um aparato aqui, uma introdução para os irmãos entenderem qual era a necessidade da lei nos dias de outrora, nos dias em que o homem vivia de uma maneira desenfreada. Amém? Vamos para o tópico de número 1. A graça que restabelece a amizade do homem com Deus. É um favor feito a um inimigo. Temos vários termos para expressar o sentido de graça, inclusive na Bíblia. Pode ser simpatia gestual, discursiva ou atitudes generosas para as pessoas. Em outros casos, significa benevolência, favor ou estima para outra pessoa. Mas tudo isso faz parte do caráter de alguém que não tem nenhum significado para a vida eterna. Mas a graça anunciada por Paulo aos gentios, ela provém de Deus. Não nos é dada porque somos engraçados, carismáticos, virtuosos ou bonzinhos aos olhos de Deus. Ela sim é um ato de revestimento de nobreza proveniente unicamente da misericórdia de Deus a um inimigo. Irmãos, nós temos que ter em mente que nós éramos inimigos de Deus. E até hoje, pessoas que fazem a vontade do diabo, aqueles que vivem na prática desenfreada do pecado, se tornam inimigos
de Deus. Todo homem que se torna amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. Então, sem a graça, nós éramos totalmente inimigos de Deus. Mas isso foi nos dado não porque merecemos, não porque somos bons, não. É porque Deus, ele é misericordioso para conosco e através do seu Filho, ele nos entregou a graça. A graça de Deus, ela fez com que a barreira, o muro de separação que havia entre nós e o Todo-Poderoso fosse derribada. Por isso que o véu do templo, ele é rasgado de alto a baixo, porque a inimizade era entre Deus e nós, e partiu dele. O perdão, a graça parte de Deus. Antes éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos dele, co-herdeiros em Cristo Jesus, por intermédio da graça e do sacrifício vicário de Cristo. Tópico 1.2 diz assim: a graça é um golpe fatal contra a morte. A ação deletéria do pecado ocasionou uma reação espetacular e miraculosa da parte de Deus. Em um só ato, o Senhor neutralizou não somente o pecado, mas também a morte e o inferno que eram provenientes dele. Olha, irmãos, como a graça de Deus ela é abrangente, além do que nós imaginamos. Além de nos livrar da condenação eterna, além de livrar dos nossos pecados, além de perdoar os nossos pecados, ele nos livrou da morte eterna. Ele nos livrou da morte, das garras de Satanás. Ele nos tirou da morte para a vida. A graça de Deus, ela é espetacular, ela é imensurável, ela é um ato tão grandioso que nós nunca saberemos o preço a qual foi pago. E aqui no tópico 1.2, ele está dizendo que ela é um golpe fatal na morte. Por quê? Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Isso nos traz à mente do sacrifício de Cristo. Vamos lá para o livro de Oséias. Alguns irmãos não podem nunca ter prestado atenção no texto que Oséias diz, mas olha só o saqueamento da morte. Olha só Deus libertando o povo da morte. Está lá em Oséias capítulo 13, no versículo de número 14 e 15, que diz assim: contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura. Eu os resgatarei da morte eterna. Aí ele vai falar assim, o profeta Oséias: onde estão, ó morte, os teus flagelos e o teu castigo? Ó Sheol, ó mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eu que agirei sem compaixão e nem misericordiosa, mesmo que dê fruto entre os irmãos, virá um vento do oriente, um vento do leste, um vento de Deus, que sobe queimando do deserto, e os seus poços secarão, e as suas fontes estancarão, e todos os teus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Olha, sabe o que Deus está falando através do profeta Oséias? É justamente isso. Ele saqueou a morte. Sabe, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso de número 52, vai dizer que é necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade, isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então cumpre-se-á a palavra. Que palavra? A palavra que o profeta Oséias deixa nos escrito. Onde está a morte? Onde está o inferno? Onde está o poder da morte? Onde está o poder do inferno? Sabe por quê? Porque o aguilhão da morte é o pecado e o poder da lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
a morte não tem poder sobre a sua vida. Se você está em Cristo Jesus, Jesus saqueou o império da morte, tirou as garras de Satanás de nossas vidas e agora nós temos a garantia de vida eterna. Tópico 1.3. As duas faces da graça. Ela é salvação e juízo. Quem recusa o dom da graça proveniente de Deus comete uma ofensa maior do que a de Adão, pois estará rejeitando e afrontando o sacrifício anunciado e já realizado por Cristo. Lá no livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 26 e 27, vai dizer que se qualquer pessoa que voluntariamente rejeitar a graça, continuar com os seus pecados, agindo ao seu bel prazer, há um lugar reservado para ele, um lugar horrível, aonde haverá fogo, aonde haverá ardor e não haverá mais oportunidade de salvação. Assim é as duas faces da graça. Se você aceitar a graça através da fé em Cristo Jesus, você estará livre da segunda morte, você estará livre do lugar de tormenta, você estará livre do fogo eterno. Mas se você rejeitar o sacrifício de Cristo no Calvário, se você voluntariamente olhar para a cruz de Cristo e fazer vitupério dela, fazer pouco caso dela e voltar às velhas práticas, há um lugar de juízo te esperando. Por isso, não dê as costas para a graça. Abrace a graça por intermédio da fé em Cristo Jesus, porque todos que reconhecem Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das suas vidas, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João, capítulo 1, no versículo de número 12. E glória a Deus pela sua graça maravilhosa. Tópico de número 2. A graça que Paulo anuncia é a que resulta em salvação. Irmãos, nós temos que ter em mente que é um dom de Deus que liberta. A graça, ela resulta em salvação. Mas salvação para quem? Para um grupo seleto? Salvação para quem? Só para uma tribo? Só para um povo? Não. A graça, ela é a salvação para todo o mundo. Todos os homens que desejam serem salvos, eles podem abraçar a graça e através da graça obterem a salvação em Cristo Jesus. Ela salva romanos, gregos, bárbaros, salva judeus, gentios, salva todos. A graça é para todos. O nosso texto áureo da Bíblia, João 3, capítulo 3, versículo de número 16, diz que Deus amou o mundo de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo povo, todo homem, todo ser humano que crê em Cristo Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E só através de Cristo nós podemos, alcançar a salvação. Muitos por aí não sabem o caminho a seguir. Muitos não sabem qual é o verdadeiro sentido da vida. Muitos não sabem nem qual o destino final que lhes espera. Mas Cristo, Ele nos deixa bem claro que Ele é o caminho a ser seguido. Ele é a única verdade absoluta e somente nele há vida para as nossas almas que estavam perdidas. Está lá no livro de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 6. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E é a vida dele
que resulta em salvação para nós, meros pecadores. A graça de Deus substitui a ira pela misericórdia. Tópico 2.2. A prática do pecado em afronta a Deus decretou a expulsão do homem do jardim e da presença dele, até que a sua justiça fosse atendida. A partir da primeira prática do pecado, a natureza do homem passou a ser incompatível com a de Deus. É porque Deus ele tem uma natureza absolutamente santa e a natureza do homem é completamente pecaminosa. Por isso que lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, ele faz uma repetição do que Deus fala ao povo no passado. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Então nós temos que saber que quando o homem pecou, ele foi tratado como homem pecador, foi expulso, saiu da presença de Deus. Agora a graça de Deus pega este mesmo homem pecador que nós somos. O salmista vai dizer que concebidos fomos em pecado. O homem já nasce pecador, mas em vez de Deus nos tratar com ira, agora ele vai nos tratar com misericórdia. Olha o poder da graça. A ira de Deus deveria se manifestar a todos os homens, a mim e a você, mas pela misericórdia dele, não dar aquilo que nós merecemos. Em troca, ao contrário disso, em vez de ele vir com ira, ele veio com graça para a minha e para a sua vida. Em vez de nos mandar para a condenação eterna, sem direito a um intercessor, sem direito a um advogado, sem direito a ter defesa prévia, ele enviou o seu filho, ofereceu a graça, substituiu a ira pela misericórdia, porque é a misericórdia dele que é a razão de nós não sermos consumidos todos os dias. Tópico 2.3. Impor é diferente de imputar. As pessoas em geral, especialmente os crentes, devem entender que a graça não é nos imposta por obrigação. Ela nos é imputada. São conceitos diferentes. Por não ser uma imposição, ela, consequentemente, não se estende a todos sem exigências. Prova disso é que a humanidade toda não se salvará, mas somente os que recebem a graça pela fé. Paulo diz aos Romanos: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem. Todos os que creem. Irmãos, nós temos que ter em mente, irmãos, que a graça ela é ofertada a todos, mas nem todos creem na graça. Não existe isso de todo mundo vai para o céu, de todo mundo vai para o paraíso, que todo mundo tem um lugarzinho reservado com Deus. Mentira do diabo, enganação de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos líderes. Não, só herdarão a vida eterna aqueles que creem pela fé na graça de Deus ofertada na cruz do Calvário. É somente quem crê. Ela não é imposta como obrigação, como muitos imaginam que Deus impõe o homem, obriga o homem a lhe servir. Não, é voluntariamente, é de todo o coração. Se você serve a Deus de bom coração, de bom grado, pela fé, aceita a graça, então você tem direito à salvação eterna por intermédio da graça. Fora isso, você irá para a condenação eterna. Não há outro lugar para aqueles que rejeitam e não creem na graça de Deus. Creu na graça, aceitou a graça, viveu na graça de Deus,
paraíso, eternidade com Cristo, não creu na graça, viveu uma vida desenfreada, fez pouco caso do sacrifício de Cristo, condenação eterna, lago de fogo e ponto final. Vamos agora para o tópico de número 3. A graça que revela o amor e a justiça de Deus. O homem deve emitir sinais de que deseja ser coberto pela graça. Quem recebe a virtude da graça de Deus por intermédio da fé em Jesus, naturalmente emite sinais de conduta diferente em relação às práticas mundanas e diárias não espirituais, mesmo que tais práticas sejam por necessidade. Paulo lamenta aos romanos que os gentios tenham uma conduta tão depravada e inconsequente em relação à santidade de Deus. Contudo, ele não se contrapõe a essa conduta coletiva e social, sem apresentar uma saída. Pelo contrário, ele diz: porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de uma maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É incompreensível, pois quem afirma que conheceu a graça e não apresenta novidade de vida. Irmãos, o que Paulo está nos ensinando é que um homem e uma mulher que recebeu a graça pela fé em Cristo Jesus, ele não vive cometendo as mesmas práticas que outrora ele cometia. Ele vai nos dizer que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que levantava falso testemunho, aquele que cometia atrocidades contra a santidade de Deus, contra os preceitos de Deus. Quando ele aceita Cristo pela fé, quando ele reconhece a sua miserabilidade, quando ele reconhece que sem Cristo ele não é nada, e através da fé ele recebe a graça, ele vive em novidade de vida. E agora ele não comete as atrocidades que outrora ele fazia, ele vive de maneira diferente, de maneira misericordiosa, piedosa, com bondade, espelhando Cristo na sua vida, espelhando a bondade, tudo que é atributo divino, que nos é assim permitirmos utilizarmos. Esse que é aceito, que aceitou a graça, ele vai viver desta maneira, de uma maneira agradável a Deus, assim mostrando que o fruto do Espírito está vigente na sua vida, sendo bondoso, misericordioso, longânimo e todas as facetas que o dom do Espírito proporciona a nós que cremos e aceitamos a graça de Cristo. A graça viabilizada pela fé. A fé é o recurso que viabiliza a graça na vida do pecador, como dom de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 3, ele é enfático quanto ao ponto dos que desprezam o sacrifício perfeito de Cristo em favor dos pecadores, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma possível resposta é porque há pessoas que não creem em Deus, não veem motivo algum para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Ninguém procura agradar a quem não lhe interessa ou quem não existe. Paulo faz dura advertência contra os que negligenciam a graça como o único meio de corrigir a distorção do pecado. Diz assim: vede, ó escarnecedores, ficai atônicos e morrei, porquanto eu realizei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade,
Jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. A graça precisa ser superabundante em nós, para que supere a abundância do pecado. Aqui o escritor e o apóstolo Paulo está nos ensinando que só podemos aceitar a graça se nós tivermos fé naquele que ofertou a graça, a fé em Cristo Jesus. E a fé vem de Deus também. É por intermédio da fé, porque dele é o querer e dele também é o efetuar. Então, se nós cremos em Cristo, é por intermédio da fé nele, naquele que nos chamou, daquele que nos tirou do charco de lodo, tirou-nos de uma escuridão terrível e nos colocou no mundo do Filho do seu amor. É a graça de Deus. Nós aceitamos ela por intermédio da fé. Cristo operou isso. Aqueles que não creem irão morrer, participarão da segunda morte, que é o lago de fogo, a separação total do homem com Deus. Tópico 3.3, já estamos seguindo para o final. A graça se manifesta em nós por intermédio do nosso caráter e natureza. A prova que a graça foi derramada na vida de uma pessoa é atestada pelos sinais de mudança no caráter da sua natureza. Foi o que nós já falamos. Quando um homem ele é alcançado pela graça, ele muda a sua maneira de viver. Ele não anda da maneira que ele andava outrora. Agora, depois da sua conversão, ele é transformado totalmente de uma forma milagrosa. Por quê? Porque ele está sendo mudado, moldado pela graça de Deus. Não vivemos agora mais nós. Agora Cristo é quem vive em nossas vidas. Então nós devemos viver da maneira que Cristo nos ordenou, da maneira que Cristo viveu, numa forma santa. O apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, pois eu sou imitador de Cristo. Eu vivo a vida da maior certeza que estou trilhando o exemplo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente através do Espírito Santo, irmãos, é Ele quem nos aperfeiçoa até o dia da nossa redenção. É o Espírito Santo de Deus que mora em nós, o qual nos selou para o dia da vitória, no dia em que este corpo será arrebatado. É o Espírito Santo que nos aperfeiçoa o nosso caráter para que nós façamos a perfeita vontade de Deus. A nossa conclusão é: a graça de Deus tem a sua contrapartida. A fé, Deus nos enviou Jesus como justificador para morrer por nós, aleatória e indiscriminadamente. O sacrifício vicário de Jesus precisa ser aceito e crido por quem realmente tem sede da salvação. Deus quer que o pecador tenha esperança que a salvação está ao seu alcance, bastante para isto aceitá-lo como Salvador. Irmãos, nós temos que ter em mente, a nossa conclusão vai dizer que a graça de Deus só pode ser aceita pela fé. E que a nossa fé tem que nos fazer acreditar e crer que Cristo veio a este mundo fazer um sacrifício vicário para justificar os nossos pecados, para que nós tenhamos a esperança da salvação eterna. Porque nós cremos em Cristo Jesus, agora nós temos esperança da salvação e nós aguardamos esta esperança no que Deus nos deixou a respeito disso, que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, nós seremos arrebatados para o encontro com o Mestre.
Essa é a nossa esperança. Esta é a esperança que a graça nos deixa esperar. Essa é a única maneira de nós alcançarmos a vida eterna, por intermédio da graça que Cristo nos ofertou. Espero que os irmãos tenham aprendido, entendido um pouco do que a nossa lição trouxe para nós no dia de hoje. Convidamos os irmãos, participem da Escola Bíblica Dominical, tenham as suas revistas em mãos e estudem, leiam a palavra e agarrem com toda a força a graça de Cristo para nós. Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.